não podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Belíssima palavra de hoje, porque nos fala da comunidade do livro do Ato dos Apóstolos, ou seja, a atitude de homens e mulheres, a atitude das pessoas que experimentaram, vivenciaram a experiência de Jesus. Não dá para se calar, não dá para se acovardar diante de um encontro verdadeiro com Jesus. Quando Jesus de fato entra na nossa vida, quando a sua palavra de fato se torna alimento para cada um de nós, não dá para nos calarmos, não dá para continuar do mesmo jeito, não é possível fazer com que a nossa vida continue da mesma maneira antes do nosso encontro. Mas esse encontro, ele deve ser verdadeiro. E o encontro verdadeiro com Jesus não é um encontro motivado pelas nossas emoções, simplesmente. Não é um encontro sentimental, mas é um encontro de transformação. É de fato um encontro capaz de converter a minha história de vida em uma história nova. E o Ato dos Apóstolos, se você ler a leitura de hoje, se você ler, meditar o livro do Ato dos Apóstolos na Sagrada Escritura, você vai perceber, ato é atitude, é de fato não só fala, mas é compromisso, não é promessa, mas é mudança de comportamento de vida. Tanto é que uma passagem do Ato dos Apóstolos vai dizer, eles se frequentavam assiduamente, ou seja, eles estavam sempre juntos. Hoje talvez nós não conseguimos estar juntos como comunidade, fisicamente falando, mas nós podemos sim nos frequentarmos na fé, na oração, por buscas na virtualidade das redes sociais de coisas positivas e encorajadoras. Quantas vezes nós estamos nos encontrando através das lives, através das missas transmitidas, através dos momentos de adoração. Então são atitudes que eu me comprometo a estar junto, a estar comungando a mesma fé. Por isso, na atitude dos apóstolos de frequentar-se, eles também oravam, ou seja, tinham diálogo permanente com Deus. Não só na hora da necessidade, não só na hora que a corda aperta, não. Era sempre, principalmente para suportar as perseguições, as incompreensões, a vida quando lhe pesava. Então a oração era o melhor mecanismo e ferramenta para motivá-los diante da dificuldade. E não era fácil a vida dos primeiros cristãos. Como não está sendo fácil a tua, não está sendo fácil a minha, não está sendo fácil a vida de ninguém nesse momento. De ninguém. Estamos exaustos. Os cristãos naquela época, os primeiros cristãos, as primeiras comunidades, eram perseguidos, eram mortos, não tinham a liberdade de proclamar e professar a sua fé, mas nem essa realidade externa impediam esses homens e mulheres de viver a sua fé. E o terceiro ponto, eles tinham tudo em comum, então não havia necessitado entre eles. Percebe que é impossível se calar? Percebe que é impossível não falar e não viver essa fé, mesmo nesse tempo de pandemia, mesmo nesse tempo de dificuldade? Não dá. Quem se encontra verdadeiramente com Deus, quem de fato faz uma experiência de Deus, não se cala e não tem vergonha, e não se fecha, e não se isola no sentido que se dane a vida do outro. Eu tenho que pensar só na minha. Então isso não é cristão verdadeiro. Isso é cristão de fachada. Isso é cristão simplesmente de protocolo, de senha. Mas cristão de verdade, não. Então que a palavra de hoje nos dê coragem, nos dê consciência que não podemos nos calar. Aonde houver um necessitado, eu não posso me calar. E você pode, da onde você está, fazer a tua parte.
como cristão, podemos sim, unidos nesse Cristo que nos fortalece, sermos mais fortes. Tanto na frequência virtual de coisas boas, como na questão da oração e da fé e a caridade. Não tenha dúvida que somos capazes de ir muito mais além. Deus te abençoe, te encoraje e te fortaleça neste sábado. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aleluia, aleluia.